Fala pessoal, aqui é o Ricardo, tutor de Biologia do Projeto Pharma e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do projeto no qual nós vamos falar sobre células-tronco e o emprego de células-tronco. Então, quando a gente vai falar sobre essas células, é muito importante ressaltar e ter em mente que essas células não têm uma especificidade ou algo particular a elas que faz com que elas tenham uma capacidade regenerativa ou algo muito diferenciado que faz com que elas sejam tão importantes e tão pesquisadas. Na verdade, a importância das células-tronco está muito relacionado com o fato de que as outras células do corpo humano são tão importantes, assim como essa que eu botei aqui, do sangue, da pele, das células ósseas e esse tipo de células. Então, por que a importância das células-tronco está relacionada às outras células? Porque as células-tronco são células que ainda não se diferenciaram. Então, elas têm uma alta capacidade de diferenciação em qualquer outro tipo de célula, além de uma capacidade de autorreplicação muito grande, que obviamente vai fazer com que mais células-tronco sejam geradas. Então, todas as células-tronco são capazes de se transformar em todos os tipos de célula? Não, é por isso que existem três tipos diferentes de células-tronco. Começando pelas totipotentes, que como a gente pode ver pelo prefixo, aí elas sim de fato conseguem se transformar em todos os tipos de célula do corpo humano. O zigoto e as células provenientes do zigoto até o estado de mórula são exemplos de células totipotentes, seguidas pelas células pluripotentes ou embrionárias. Elas são também capazes de se transformar em quase todos os tipos de célula do corpo humano, exceto a placenta e os anexos embrionários. Isso acontece porque essas células são obtidas do embrião no estágio um pouquinho mais avançado, no período de blastocisto, que é entre 4 e 5 dias de embrião, quando ainda não ocorreu a diferenciação celular, então ele não consegue se transformar em placenta ou anexos embrionários, mas ainda tem uma alta capacidade de diferenciação celular. Seguido pelas células multipotentes ou adultas. Essas células elas têm uma capacidade de diferenciação bem baixa. Na verdade, elas só podem se transformar no tecido que deu origem a elas. A gente encontra bastante dessas células na medula óssea e no sangue do cordão umbilical, mas todos os órgãos do nosso corpo têm um pouquinho de células-tronco adultas. Por que a gente tem essas células? Para que a gente possa fazer renovação celular ao longo da vida, porque as células vão ficando mais velhas, não conseguem exercer seu papel tão bem, ou ficam um pouquinho doentes, e a gente precisa fazer com que essas células sejam substituídas. Então a gente usa essas células-tronco para fazer essa substituição. Então, como a gente pode analisar aqui, existem dois tipos de célula com alta diferenciação celular, uma capacidade muito boa de diferenciação. A mais prática seria a célula pluripotente, porque aí ela está no estágio um pouquinho mais avançado do embrião, e é mais fácil de conseguir ela. Mas qual o problema? Quando a gente consegue, para a gente conseguir essas células pluripotentes embrionárias, a gente precisa inviabilizar um embrião. Então até 2007 a gente tinha uma discussão ética de se isso seria correto ou não, porque com essa questão da inviabilidade do embrião, existia a discussão de que talvez isso fosse tirar uma vida. Mas em 2007 a gente conseguiu descobrir as células-tronco induzidas. E a partir de uma célula-tronco adulta, com uma capacidade bem baixa de diferenciação celular, a gente conseguiu uma célula-tronco embrionária, pluripotente, que tem uma alta capacidade de diferenciação celular. Como que a gente fez isso? A gente pegou um vírus que tem 4 genes e a gente inseriu esse vírus numa célula-tronco adulta. O que esses 4 genes fazem é reprogramar o código e o material genético da célula-tronco adulta para que ela passe a se organizar como uma célula-tronco embrionária. Então a gente deu um passo adiante, à frente, nessa discussão ética, e a gente conseguiu pesquisar mais as células-tronco, porque a gente conseguiu obter as células-tronco embrionárias ou pluripotentes sem a inviabilidade de um embrião. Então, para que a gente usa essas células-troncos? Como que a gente aplica e emprega essas células? Na medicina, com uma coisa chamada terapia celular. Assim como aquela lógica dos órgãos que eu tinha falado antes, essas células-tronco podem ser usadas para substituir células doentes no combate de inúmeras doenças, como câncer, doenças neurológicas, infarto e Alzheimer, mas tem muitas outras aqui que eu ia gastar muito tempo se eu ficasse falando, mas a lógica é a mesma. A gente pega uma parte ali do nosso corpo que está um pouco doente, talvez por uma doença ou talvez por idade, e a gente injeta células-tronco para que as células doentes sejam substituídas. Então a gente pode perceber que com essa substituição
as células-tronco e a terapia celular são extremamente eficazes no combate de doenças que causam degeneração de tecidos, degeneração celular. Então é assim que a gente aplica e emprega as células-tronco. Então essa aqui foi uma aula bem rapidinha, bem concisa, espero que vocês tenham conseguido entender tudo, espero que tenham gostado muito e continuem estudando.